vez, vambora. Juninho, primeiro com o manto, hein? Graças a Deus, muito feliz. O mais importante é os 3 pontos. Continuar caminhando. Valeu. E papi, primeiro com a 10. Primeiro, se Deus quiser de muitos. Vamos! Primeira partida como titular, como é que você se sentiu? Senti muito bem, era importante esses minutos. Outro dia deu para ter o gostinho, né? Hoje para melhorar o condicionamento, criar conexões com os companheiros e é daqui para mais. A gente tem muito trabalho pela frente, vamos trabalhar e melhorar. Valeu, nação! A fase tá boa, hein, moleque? Graças a Deus, mais um golzinho aí na temporada. Mas o mais importante, como sempre eu falo, é os 3 pontos, a sequência do trabalho. Vamos que o ano só está começando. Vamos, negão. Feliz, né? Sempre marcando com essa camisa pesada, uma boa nação maravilhosa. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né? Ele me vem fortalecendo eu chegar até aqui e agora ir para casa com segurança e trabalhar mais para continuar balançando a gente. Estou muito feliz pelo jogo, ainda mais feliz pela vitória. A vitória é importante não só para mim, como para todos. Agora é seguir trabalhando. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025. Não tem como não estar com um sorriso estampado na cara, afinal de contas, ontem o Mengão Queridão venceu a equipe da Portuguesa e não venceu de qualquer maneira, não. Venceu com um show do time que o Felipe não quer chamar de time alternativo, mas que é um baita de um time alternativo do Flamengo. Pelo menos para início de ano e para fazer frente às principais forças do Campeonato Carioca. Com a Arrascaeta deslumbrante, desfilando em campo, o Flamengo meteu logo 5-0 na Portuguesa. Claro, não foi de imediato. O jogo começou difícil, mas o Flamengo foi se encontrando ao longo da partida. Bom, além disso, eu quero falar com vocês também sobre Gerson no Zenit e quero também falar com vocês a respeito do mundo da bola do Flamengo. Afinal de contas, tivemos Yannick Carrasco oferecido ao Flamengo, atacante belga, que empolgou a nação rubro-negra. Mas empolgou por quê? É isso que eu quero contar para vocês. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, curta, deixando o seu like para que o YouTube possa nos recomendar para fora da bolha. Comenta sempre com o nome da sua cidade e o seu estado. Eu leio todos os comentários, não consigo responder todos, mas eu leio todos os comentários e peço para que você nos recomende. Aquela propaganda boca a boca, falando do Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro-Negra, para a gente crescer e continuar trazendo as informações verdadeiras do Mengão Queridão aqui para vocês, porque aqui a verdade é dita sempre: doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. E para se inscrever, meu patrão, para se inscrever, minha patroa, não te cobram nada, é totalmente de graça. É só você clicar no botãozinho aí e se inscrever no nosso canal, 0 custo para ti. E tem mais, hein? Se depois de se inscrever, sem gastar um centavo, você clicar aí no sininho e marcar a opção todas, você nem vai ter o trabalho de vir procurar vídeo. O YouTube vai te entregar, vai te avisar toda vez que a gente soltar vídeos aqui. Quer coisa melhor? Não tem, né? Então se inscreva no nosso canal aí e ajuda a gente a continuar com o nosso trabalho. Em contrapartida, eu ajudo vocês com a recomendação da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Então, se você está aí com problemas financeiros, precisando pagar aquela conta no início agora do ano, basta você ligar no 55-9212-9983 ou clicar no link que está na descrição e no comentário fixado e falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. É pai bola, rapidaço, eles vão te auxiliar a recuperar o FGTS. E aí você vai ter aquela grana que era sua mesmo, mas estava lá parada, para poder investir na dívida que você precisar ou na diversão que você quiser. É mole ou quer mais? A Mais Ágil a gente recomenda porque na Mais Ágil a gente confia. Nação, ontem o Mengão Queridão jogou contra a equipe da Portuguesa em partida válida pelo Campeonato Carioca. Como vocês estão vendo aí na telinha, o nosso querido Juninho finalmente desencantou. Aos 36 minutos do primeiro tempo, o Jorginho, num chutaço do Arrascaeta que o goleiro espalma
e explode no travessão, pega o rebote e marca de cabeça. Na comemoração, ele faz questão de pegar a camisa de Guilherme Varela e prestar uma homenagem a um lateral direito rubro-negro que teve a mãe falecida recentemente e, por isso, está no Uruguai para o velório da mãe e não esteve na partida de ontem. Em seguida, o merecido gol de Georgian de Arrascaeta. Esse gol, pessoal, eu vou até parar para chamar a atenção de vocês para uma situação. Vamos lá, ó. O Arrascaeta vai pegar a bola, tá lá, e vai bater de cavadinha. Sensacional a cavada do Arrascaeta, né? Mais uma vez, pessoal, ó. Que cavada, né? Ó, vem Arrasca, vem meu 10, vem meu 10. Sensacional. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, lá atrás, na hora que ele termina de dar a cavadinha, como que... Ó, a mão no rosto do Luiz Araújo. O Luiz Araújo está incrédulo, sem acreditar naquilo que o companheiro dele fez. Foi uma batida, uma penalidade tão bem cobrada, mas com tanta frieza que o Luiz Araújo não acreditou na forma como a Arrascaeta bateu e coloca as mãos à cabeça e depois começa a sorrir para ir comemorar com o seu companheiro. Aos 14 minutos, o gol do Arrascaeta saiu. Aos 14 minutos, logo depois do gol do Arrascaeta, né, aos 12 foi o do Arrasca, e aos 14 minutos vai sair o gol do Luiz Araújo. A cabeçada do Ayrton Lucas, que acaba sobrando ali para o Luiz Araújo marcar mais um gol na temporada. Agora esse gol é sensacional. Matheus Gonçalves começa a trama, Arrascaeta dá um toquinho e o Matheus Gonçalves, sem nenhum tipo de nervosismo, coloca para dentro do gol. Essa molecada tá jogando demais, gente. Olha isso. Olha que gol sensacional de Matheus Gonçalves para Daniel Salles, para Arrascaeta, de volta Matheus. Sem nervosismo nenhum. Sem nervosismo nenhum. Aos 25 do segundo tempo, o Matheus Gonçalves marca esse gol. E agora, um passe para o Wallace Ian, que fede a gol, ele vai lá e marca o dele. Olha esse moleque, olha a categoria, olha a... Gente, a base tá arrebentando esse ano. O Wallace Ian com esse gol e se isola na artilharia do Flamengo pelo Campeonato Carioca com 4 gols. Os gols, então, para ficar certinho aqui, foram marcados aos 36 minutos do primeiro tempo pelo Juninho. Depois, só gol no segundo tempo. Arrascaeta, aos 12 minutos de pênalti. Luiz Araújo, aos 14 minutos. Matheus Gonçalves, aos 25. E o Wallace Ian, aos 43. Quase que eu acertei esse placar. Eu falei que seria 6-0. E o Mengão Queridão meteu 5-0 na equipe da Portuguesa. Com esse resultado, pessoal, o Flamengo assumiu temporariamente a liderança do Campeonato Carioca com 13 pontos. Temporariamente, por quê? Porque hoje tem o jogo entre o Volta Redonda e o Maricá. Se o jogo terminar empatado, o Volta Redonda assume a liderança com 14 pontos. Se o Volta Redonda ganhar, assume a liderança com 16 pontos. E se o Maricá ganhar, o Maricá assume a liderança com 14 pontos. Ou seja, qualquer que seja o resultado do jogo entre Volta Redonda e Maricá, nós teremos um novo líder no Campeonato Carioca. O Vasco, que estava bem colocado ali também, perdeu ontem por 2-1 para o Fluminense e, portanto, permanece com 13 pontos atrás do Flamengo. Uma outra partida que também pode tirar o Flamengo da liderança é a partida do Volta Redonda contra o Botafogo. Se o Volta Redonda vencer, o Volta Redonda chega a 15 pontos e ultrapassa o Flamengo. Se o Botafogo vencer, aí o Flamengo permanece ali no top 3 deste Campeonato Carioca, já segurando uma vaga, pelo menos momentânea, para a gente poder ir para as semifinais do campeonato. Vale lembrar que o Flamengo vai ter uma sequência insana agora de Fluminense, Botafogo e Vasco, fechando com o Maricá essa participação na fase de grupos da Taça Guanabara e somando pontos suficientes, assim espero eu, para poder chegar à disputa das semifinais do Campeonato Carioca.
Parabéns ao Felipe Luiz, parabéns ao Flamengo. Bela vitória em cima da Portuguesa que nos deixou muito feliz. Hoje, no nosso jornal VVP do meio-dia, eu vou mostrar as notas dos jogadores que atuaram ontem e a nota do Felipe Luiz também. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Então, ao meio-dia, no canal central do Fly, eu estarei ao vivo com a nota dos jogadores. Valeu? Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o mercado da bola rubro-negro, tá? Jogador que pode sair, Gerson indo para o Zenit, e jogador que pode chegar, Yannick Carrasco vindo para o Flamengo. Bom, bora começar sobre Yannick Carrasco. Yannick Carrasco é um belga de 31 anos que joga como atacante, com passagem pelo Atlético de Madrid e atualmente com contrato vigente até junho de 2027 no Al-Shabaab. Quando esse nome foi ventilado ontem à tarde, eu percebi uma certa euforia da nação rubro-negra. Isso mesmo, eu vi o pessoal muito feliz, muito animado com a possibilidade de ter o belga de 31 anos na equipe rubro-negra. Mas por que o belga foi oferecido e por que o belga caiu tanto nas graças da torcida rubro-negra? Bom, primeiramente, ele faz parte do Scratch belga, da seleção da Bélgica, sempre convocado. Isso deve ter animado algumas pessoas que acompanham o futebol internacional. O grande problema, pessoal, é que ele joga basicamente como ponta esquerda. Ele joga muito aberto pelo lado esquerdo ou aberto pelo lado direito. Ele não é um jogador como o Juninho, por exemplo. Ele é mais habilidoso que o Juninho, tem uma carreira muito mais vitoriosa que a do Juninho. Obviamente, jogou em clubes maiores, né, do que o Juninho. Mas a função dele em campo é uma função, por exemplo, que hoje o Flamengo tem Michael, Gonzalo Plata, Cebolinha, Bruno Henrique e o próprio Luiz Araújo. Ou seja, as pontas, as beiradas de campo já estão devidamente ocupadas. E não é esse o tipo de jogador que o Felipe Luiz está procurando. O Felipe Luiz procura por um jogador que abra na ponta e que venha para dentro do gol. O Felipe Luiz não procura por um atacante qualquer. O Felipe Luiz procura por um segundo atacante, um cara que possa jogar na frente junto com o Pedro quando o Pedro voltar. O Felipe já falou que vai montar a equipe do Flamengo baseado no Pedro. E o nosso grandioso Carrasco, apesar de ser bom jogador, ele não é um segundo atacante. A Fabrício, ele pode jogar sim, beleza, mas eu fui olhar os últimos anos desse atleta e ele jamais jogou como segundo atacante. Ele prioritariamente joga bem aberto, mas é bem aberto mesmo, nas pontas, com pouca mancha de mapa de calor dentro da grande área. No período em que ele esteve no Atlético de Madrid, a sua média de gols era de 0,17 gols por jogo. Muito baixinha. Nem o Gabriel Barbosa, na pior fase da vida dele no Flamengo, tinha uma média horrorosa assim. Gabriel tinha uma média de 0,20, 0,26 na pior fase dele no Flamengo. Então 0,17 não é aquilo que eu acho o ideal para o Flamengo. Ah, Fabrício, mas ele poderia ajudar a montar jogadas para o Pedro, a montar jogadas de gol para o Juninho, que desencantou ontem e tal. Sim, mas aí a gente vai ter uma superlotação de pontas, porque na verdade, ele joga bem aberto. Ele vai ocupar o espaço, por exemplo, de um Bruno Henrique, de um Cebolinha, de um Michael, ou de um Plata, ou de um Luiz Araújo. Então, por isso, logo que ele foi oferecido, ele foi prontamente descartado, sem contar que o salário dele é bem alto também. Então, ele chegaria no Flamengo, por exemplo, para ter um dos maiores salários do elenco rubro-negro. E por isso, o Boto nem sequer deu ideia para a situação e já foi logo dispensando de cara, tá? Agora, vocês têm que prestar atenção no seguinte: é aquela história que eu falei ontem com vocês. Muitas vezes, para alavancar um nome do seu cliente, o empresário oferece ele, mesmo sabendo que o cliente não se encaixa naquilo que o clube quer, só para ter o nome relacionado. O Flamengo é o maior clube fora da Europa, ponto. E é o maior clube fora da Europa que vai jogar o Super Mundial de Clubes. Então, quando você coloca o nome do seu cliente atrelado ao Flamengo, não só você vai ter visibilidade na América do Sul, mas também lá na Europa. E hoje ele está no Al-Shabaab. Talvez com o desejo de voltar para a Europa, tenham colocado, amarrado o nome dele junto ao Flamengo, tenham colocado o Flamengo como um possível destino. Mas foi prontamente descartado, não se encaixa, porque não tem o perfil do atleta que o Felipe está procurando agora. Se de repente não tivéssemos renovado o contrato com o Bruno Henrique, talvez
ele coubesse ali, porque é muito habilidoso e é 3 anos mais jovem do que o Bruno Henrique. Mas como o Bruno ficará conosco pelo menos até o final do próximo ano, da próxima temporada, dificilmente o Flamengo vai procurar por outro ponta, tá? Sobre o Bruno Henrique, já que eu falei sobre ele, tá? Saiu uma informação aí que o Santos teria sondado o Bruno Henrique. Bom, pessoal, desde ontem, enquanto saiu essa notícia para cá, eu tenho tentado apurar sobre a possibilidade do Bruno Henrique sair. O Flamengo hoje só vê uma maneira do Bruno Henrique sair: se pintar uma proposta financeira que agrade ao Flamengo. O Flamengo hoje, para vender o Bruno Henrique para alguma equipe, só por cerca de 7 a 9 milhões de dólares. Lembra aquele papo dos 5 milhões de dólares do Atlético? Neca de Tibiriba. Esse não sai por 5 milhões, não. Agora é de 7 a 8 milhões de dólares para o Flamengo sentar para conversar sobre o Bruno Henrique. Empréstimo, qualquer outra forma, o Bruno não sai. Tá com muita moral camisa 27 rubro-negro e só sai por cerca de 7, 8 milhões de euros. Agora, eu tô falando do Bruno Henrique, com 34 anos de idade. Imagina o Gerson. Pessoal, o Zenit teria enviado uma proposta ao Flamengo, segundo o Júlio Miguel Neto, e a proposta está na mesa do Boto, que ainda vai analisar. O que eu apurei sobre essa situação de uma saída do Gerson? Há alguns dias atrás, eu falei com uma pessoa muito próxima do Gerson, e galera, estava próxima mesmo, sacou? Eu falei com a pessoa e a pessoa estava na mesma hora do lado do Gerson, sobre a possibilidade de uma proposta do Real Madrid para ele, tá? Que começou a ventilar que poderia vir uma proposta do Real, tanto para ele quanto para o Wesley. O Real Madrid não tem lateral direito. O lateral direito do Real Madrid acho que é um meia atacante, Lucas Vázquez, né? Que tá meio que improvisado ali na lateral direita. Então, tava Gerson e o Wesley juntos, na mesma casa. Eles estavam jogando videogame e enquanto eles estavam lá, eu tava falando com uma pessoa que estava no mesmo recinto que eles. E perguntei sobre essa situação de uma provável, se viesse uma proposta do Real Madrid, se o Gerson toparia. E o Gerson brincou, respondendo assim: meto o pé na hora, porque é o sonho de todo mundo ir pro Real Madrid. Mas no bate-papo ali, ele deixou bem claro o seguinte, que ele não iria para qualquer clube. Ele tá muito feliz no Flamengo, é o capitão do Flamengo, então não é qualquer clube que tiraria o Gerson do Flamengo não, tá? De jeito nenhum. Agora, no caso do Zenit, o interesse do Zenit no Gerson, ele procede sim, até porque eles perderam o Arthur e o Wendel para o Botafogo e perderam o Claudinho para o Al Saad do Catar. Então eles estão refazendo o meio de campo deles sim, e eles têm o desejo de ter. Agora, se o Wesley não quer ir para a Rússia, imagina o Gerson. Duvido muito que o Gerson aceitaria se transferir para o Zenit da Rússia nesse momento. O Gerson, que está sendo convocado para a seleção brasileira a todo momento, está se firmando como titular da seleção brasileira, fez golaço na seleção brasileira, a Copa do Mundo está batendo a porta. O Gerson deixar o Flamengo hoje para ir se esconder lá nos cafundó dos crochoxó da Rússia, para ele é um prejuízo muito grande. Então essa proposta do Zenit tende a ser descartada como a oferenda do Yannick Carrasco para o Flamengo. Dificilmente o Gerson vai passar isso adiante ou vai aceitar essa proposta do Zenit, porque o Gerson tem ambições muito maiores na carreira dele, tanto o Gerson quanto o Wesley. Quem sabe, no meio do ano, Deus nos livre e guarde, mas a gente veja Gerson e o Wesley no Real Madrid juntos. Não tem proposta, mas é um assunto muito ventilado. O Gerson, que já está com quase 28 anos de idade, né? Seria complicado o Real Madrid contratar um jogador de 28 anos. Barcelona contratou o Paulinho com 30 e pouco, você lembra? Paulinho, ex-Corinthians? Pois é, vai saber. Bom, eu vou torcer é para o capitão ficar no Flamengo, aposentar no Flamengo e ainda nos dar muitos títulos. Mas vamos ver o que acontece na janela do meio do ano. Eu sou o Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro Negra. Se inscreva para nos ajudar a continuar fazendo esse trabalho que já leva 11 temporadas. É de graça, você não paga nada para se inscrever. Deixa o seu like, comenta, coloca o nome da sua cidade e do seu estado para eu ler e te conhecer melhor. Tamo juntos, tenha uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.